Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar. Hoje uma terça-feira, dia 7 de maio de 2019, 17 horas e 42 minutos. Fico grato e honrado com a sua audiência, a sua assiduidade. Para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu já dou as boas-vindas oferecendo um treinamento chamado Seja Bem-vindo à Bolsa, que é gratuito, pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores. E pessoal, no final do ano passado nós tínhamos 710 mil pessoas com CPF cadastrado investindo na renda variável no Brasil. A gente deve atingir na semana que vem, no final de maio, 1 milhão de investidores. Então, se você é um deles, se você conhece alguém que está entrando, indique que seja bem-vindo à Bolsa. Ele é totalmente gratuito, a gente não pede número de cartão de crédito, não condiciona ele como presente à compra de nada, é algo limpo, transparente, como é a nossa forma de agir aqui na Top Traders. Por quê? O aluno que entra no Seja Bem-vindo à Bolsa é uma pessoa consciente, inteligente, que começa a investir. Futuramente ele pode ser nosso aluno, simples assim. Além da nossa missão ser ajudar no desenvolvimento da renda variável, uma missão. A vida não importa só o dinheiro, importa realizações, conquistas e você saber que você é útil. Essa é e devolver um pouco para o mercado tanto que o mercado já me deu. Ok? Então é feito com qualidade digital de som e imagem, um presente realmente muito bom para vocês. Quem quiser ter contato comigo de manhã tem o cenário, é só entrar no site toptraders.com.br e se cadastrar. E aqui no canal, se você puder deixar o like e compartilhar, eu agradeço muitíssimo. E na área de comentários você é bem-vindo, eu respondo tudo. Pessoal, hoje um pregão muito louco até os ossos, como diz a garotada. Não uma surpresa para nós. Por que estou dizendo isso? Porque a gente está tendo um cenário de caos lá fora. O VIX, que é o indicador de volatilidade, chegou a subir 30%. A gente pega o índice futuro aqui, está na máxima. Para quem acompanha meu trabalho aqui, é uma surpresa? Não. Lembra que eu falei para vocês que existindo um cenário adverso lá fora, teria grandes possibilidades da gente ter algo novo, que seria uma migração de fluxo aqui para o Brasil? Eu estou falando disso há algum tempo. E que se hoje houvesse um sinal de fundo, seria uma prova, ou o início de uma prova cabal, de uma prova viva disso. Inclusive comentei sobre isso ontem no meu grande amigo e profissional, excepcional, que é o Thiago Bizzi. Ele chamou de aulão, né? Isso daí me lembra bailão de funk. Foi um bate-papo de quase 2 horas, acho que eu nunca falei tanto numa participação. E eu falava disso lá também ontem, é só procurar lá no canal LS ou colocar aulão no YouTube. Então teve um cenário caótico no exterior, ó, S&P caindo 1,65, Dow Jones 1,79, Nasdaq 1,96, até o EWZ, na verdade recuperou agora no final o mercado, e tem a relação inversa com o dólar, petróleo caindo 1,70 e a gente na máxima aqui. Então minha teoria, eu até comentava que eu achava que isso poderia acontecer, esse fenômeno. Porque estava tudo subindo lá fora e aqui não tem fluxo. Será que uma correção lá fora não pode ter uma migração de fluxo? É a minha teoria. Então, o movimento de hoje, se ele se mostrar consistente, e olha o volume, né? Poderia, digamos assim, fomentar, né, uma das palavras da moda, essa minha teoria. No caso das criptomoedas, que nós estudamos diariamente também, um pregão morno, Bitcoin subindo um pouco, as outras criptomoedas uma leve queda. Vamos começar os estudos por elas hoje, daí a gente passeia pelas bolsas internacionais e mercado interno também. Então vamos lá. Como diz um amigo meu analista, toda vez que ele ia começar uma gravação, ele falava vamos lá, mas ele gritava, o pessoal do estúdio até pulava, só que eu não vou falar o nome aqui, claro. Era o vamos lá que o pessoal até arrepiava na hora, se estivesse distraído. Histórias dos bastidores. Então, falemos, como diria o padre, primeiramente do Bitcoin, sempre em dólares. Sem novidades,
sem falsa modéstia também, a gente está falando de uma compra convicta desde os $5.000. Eu até comentava que das criptomoedas hoje é a minha predileta e está subindo. Simples assim. Uma correção no tempo. É o ponto ótimo de comprar agora? Putz, não é, né? Mas é compra, né? Correção no tempo, subindo, né? Principalmente se ficar acima aqui do 690, tem espaço para continuar a alta. Aí nós temos o Bitcoin Cash, que é como se o Bitcoin fosse uma pista de mão única. O Bitcoin Cash é uma pista uma estrada com 8 pistas. É mais ou menos essa a ideia. O Bitcoin Cash aparentemente tem um... Para quem gosta de acender um aqui, pessoal, veria o primeiro ombro aqui. Mas se você for ser mais técnico, né? Seria ombro, cabeça, ombro, né? Acender um vai da imaginação de cada um, né? Que nem outro dia eu coloquei num grupo da minha família, que eu convidando o pessoal para... que eu tinha uma erva nova, tal, que eu ia levar. E aí cada um entende de uma forma, né? Nada mais era que uma erva mate, que eu aprendi com os meus muitos amigos e alunos do Rio Grande do Sul. O local que eu mais dei aula foi Brasília, não foi São Paulo. Foi Brasília em primeiro lugar e segundo foi Porto Alegre. São Paulo acho que é o quarto ou quinto, né? Foi Brasília primeiro. Vitória foi a terceira cidade que eu mais tive alunos. Acho que em quarto lugar Curitiba e depois São Paulo. Eu sempre gostei de fazer as coisas de forma antagônica. Quem, de verdade, um professor que a terceira cidade que mais deu aula foi Vitória. E é uma cidade maravilhosa, né? Putz, lá muitos amigos também, muitas histórias, muitas imersões. Eu tenho excelentes lembranças da cidade. Um grande abraço a todos de Vitória e de todas as outras cidades que acompanham o canal da Top Traders aqui. Caros, no caso do Ether, essa correção pode fazer sentido uma entrada, principalmente se cair um pouquinho mais, talvez até a média. Nós temos sim um ombro, cabeça, ombro invertido. E no caso do Litecoin... Agora, sabe por que eu voltava para Vitória, pessoal? Porque eu era bem recebido lá. Isso faz muita diferença, né? Para você dar aula sobre isso que eu falo, você tem que estar inspirado, não é chegar lá e eu fiz muitos amigos, muitos. Adorava ir para lá. No Rio também. E várias outras cidades. Para o Nordeste a gente ia, Goiânia. Uma época a gente formou várias turmas em seguida, ali no Hotel Castros. Eu tenho ótimas lembranças. Todas as cidades me trazem doces lembranças, como diria alguém que é Nutella. Então vamos a... Eu tava vendo, né, pessoal, que dizem que os traders Nutella conversam com compliance, né? O trader raiz briga com compliance. Eu brigo com compliance, então seria eu um trader raiz? Né? Porque o compliance é dose, né, das corretoras, né? Trader Nutella conversa com compliance. Essa foi boa. Compliance, para quem não sabe, é o risco das corretoras. No caso do Litecoin, nós temos um cabeção invertido e ele próximo da média e de um eixo de W. Isso para mim é um sinal de compra. Falando um pouco do petróleo, do Crude Oil WTI, é uma movimentação um pouco complexa. Se por exemplo eu fosse um trader de petróleo, como muitos alunos meus são, eu teria saído aqui em cima, sendo bem sincero. O petróleo, ao mesmo tempo que ele tem um ombro, cabeça, ombro, ele está numa LTA importante, que guia os preços desde fevereiro. Ontem ele a respeitou, digamos que hoje ele patinou, então fica aquela história indefinida, né? Que nem o pato, ele nada e voa, mas se precisar voar ele fica agitado, ele cai a nadar, ele se enrola todo. Então o petróleo, ele tá estilo pato hoje, indefinido. Se eu fosse um trader de petróleo eu não faria nada, mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa eu compraria, mas eu resistiria para nesse momento ficar de fora, o que é raro nas minhas leituras.
às vezes não vale a pena se alocar no outro ativo. E o que me faz, por exemplo, ficar meio cabreiro é essa barra, né? Essa barra de hoje, praticamente ela nega a de ontem. E está abaixo da LTA. É difícil acreditar que o petróleo vá decolar assim. E onde que estaria o stop? Estaria em 69,23, que é a mínima de ontem. Aí se perder, realmente, ele provavelmente viria no 66, daria para trabalhar até vendido. Ok? E aí, falando de bolsas americanas, Dow Jones aqui na tela, o mercado americano já está fechado. Nós temos algo novo, talvez, pessoal, a tendência de alta é muito forte, mas é inegável que está abaixo dos topos mais recentes, e hoje teria tocado esse topo aqui do dia 3 de dezembro. Teoricamente respeitou e também tinha um gap. Esse gap, lembra que eu falei para você que esses gaps, eles não ficam abertos, né? A leitura que nos passa o Dow Jones é que esse segundo gap será fechado, é a minha opinião. Ok? É uma grande possibilidade, salvo uma reação já a partir de amanhã. Me parece que vai ter uma comitiva chinesa aos Estados Unidos quinta ou sexta-feira e veremos no que isso dá. Depois de várias semanas, né, a última vez foi no dia 7 de março, aproximadamente 2 meses, nós temos um fechamento abaixo da média móvel de 21 períodos. É algo novo, nós temos a mínima e a máxima de hoje mais baixas que a de ontem. Porém, entretanto, todavia, tem um topo aqui, que foi praticamente tocado, que é a máxima do dia 22. Então veremos amanhã. E aí tem o índice Nasdaq, que demonstra alguma fraqueza sim. O tamanho dos candles me chama a atenção, aumentou muito a volatilidade, vi de VIX hoje, né? E é algo novo, fechamento abaixo de média e tal. Será que dá para ver o VIX aqui? Ó, o VIX é um indicador de volatilidade e hoje está subindo 25,13. Digamos assim, para quem não conhece, seria como o VIX geralmente ele é inversamente proporcional ao apetite por risco, né? Então, num dia que as bolsas caem como ontem e hoje, ele sobe bastante e tal. Seria mais ou menos isso, assim. Vejam a alta pujante que teve aí o VIX. Mas, por exemplo, em dezembro, as bolsas subiram e ele subiu muito também. Ele mostra movimento, né? Vide tamanho dos candles que aumentou muito. Legal, então bolsas americanas, criptomoedas, petróleo, todos eles estudados. Então vamos agora à Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai, ela veio num topo marcado no final de julho do ano passado e ela tem um sinal de fundo. Esse sinal de fundo é um arame, né? Então, teoricamente, ela vai ter algum repique, certo? Aí, partindo aqui para o índice DAX, que é a Bolsa de Frankfurt, nós temos algo novo. Talvez esse gap seja de fuga, né? Hoje nós temos um engolfo, né? E se amanhã houver mais uma sessão de baixa, poderemos ter o fechamento até desse gap aqui na região de 11.770, 780. É um sinal forte. Mas a tendência, a memória compradora, ela ainda é de alta. E aí nós temos a Bolsa de Londres, que ontem não funcionou. Eu já vinha dizendo desde semana passada que nós tínhamos a formação de um oco, ombro, cabeça, ombro. Este topo imediato, máxima do dia 21, foi acionado. Aí o que aconteceu? Buscou o topo imediatamente abaixo do dia 15 do 2. Se não segurar por aqui, só teria parada a 750, a mínima do dia 25 do 3. Ok? Legal. Pessoal, falando um pouco da imersão técnica para vocês, nós teremos um treinamento. Ele serve para investidores de nível iniciante, intermediário e avançado.
porque nós damos de presente o Seja Bem-vindo à Bolsa antes, o 360 antes do curso para te capacitar, e você fica no grupo quase 3 semanas depois. Se precisar ficar um pouco mais, alguma operação em andamento, eu estendo o período também. Então, no dia 20 de maio vai ser lançado o treinamento, e ele vai ocorrer na prática dias 4 e 5 de junho. Dias 20 e 21 de maio é somente para quem está na pré-lista, e as vagas são limitadas. Então, se você quer participar, garantir desconto, condições especiais, se inscreve na pré-lista, ela vai estar na descrição do vídeo. Fala todos os detalhes do treinamento, bônus, o que você vai aprender, fala sobre o meu currículo, novidade das próximas novidade que é os comandos no WhatsApp, horário, vai ter tudo lá, você entra na pré-lista, garante sua condição especial de desconto, bônus. Caso a gente tenha sobra de vagas, a partir do dia 22 a gente lança para o mercado, só que aí mais caro e sem garantir que você fará o treinamento, ok? Então a página vai ficar na descrição do vídeo. O site do Investimax continua fora do ar e eu tô tentando aqui achar no site da B3, se alguém até tiver poder deixar na área de comentários, de onde que eles puxavam a posição dos estrangeiros no índice futuro, que eu confesso que procurei e não encontrei. E no mercado à vista a gente já tem aqui salvo nos meus favoritos. Então, nós vimos que os estrangeiros venderam pouco menos de 750 milhões de reais em abril, eles tinham vendido muito mais em março, 4,5 bi, e agora a gente vai começar os estudos de maio. E amanhã não esqueçamos que nós vamos ter as informações do fluxo cambial. Então, estudando o fluxo aqui, ontem esse link ele estava bugado, estava falando que estava até 2/5, mas não estava. E agora está aparecendo ali de 2 a 3 de maio e a planilha abrindo para a gente fazer a nossa conta. Na verdade, continua bugada. Não? Tá dizendo ali que é de 2 a 5, talvez por isso que o site do Investimax não está conseguindo puxar, não sei, pessoal. Não, o link da B3, ele diz que está ali atualizado em maio, mas não está. Aí fica realmente um pouco complicado, eu vou buscar, aí se possível, uma outra fonte de informação. Legal. Vamos falar aqui de ativos fixos do mercado doméstico. Primeira ação é Petro 4. Ela tem de forma vívida, como diria o poeta, um possível oco invertido. Eu acho que ainda é válido, né? E é isso. Existe uma queda, só que respeitando uma região de suporte. Acho que podemos ter uma reação a partir de amanhã. No caso da Vale, eu acho que Vale oferece uma oportunidade de compra ousada. Havia um bebê abandonado, mas que só que não, né, como diz a garotada, porque o gap foi fechado. Mas, por exemplo, esse candle de hoje, um fechamento positivo, na máxima ele remete a uma situação de compra numa região de suporte com a 48,62 ou alguma coisa um pouco acima. No caso de Banco do Brasil, esse ombro cabeça ombro invertido eu acho que ele continua válido. Esse candle de hoje só reforça a nossa leitura, porque houve uma pressão vendedora muito forte, com uma reação mais forte ainda em um fechamento perto da máxima, né? Existia aqui um suporte mediano 48,45, ele foi respeitado, e bastaria um rompimento de 49,70, 49,80 para reunir forças e romper também o 50,24 aqui, logo acima o 50,30 e subir, entrar numa trajetória ascendente. Então essa aqui é a minha visão para Banco do Brasil. No caso do Bradesco, deve ter estressado muita gente, mas é um sinal também. Demonstração de força. Tem um monte de oco aqui, dá para achar um monte. Tem esse em azul, tem esse outro aqui em marrom. Talvez a gente tenha que simplesmente fazer isso aqui, né? Muitas vezes nos movimentos imperfeitos estão as oportunidades. E pessoal, um sinal
de mais força compradora do que esse é difícil, né? Apesar do pregão de queda, volume acima de média, longa sombra inferior, foi fora da banda de Bollinger inferior, voltou, tinha um fundo imediato, apesar de ser mediano 34,62, fechou acima, fechando colado numa região de fundo, né? Então eu acho que pode sim atrair a compra, é um sinal de meio que assim, os touros estavam aguardando um arrefecimento da força compradora, ou de repente um pânico no mercado para comprar descontado. É a leitura que eu tenho da sessão de hoje. E no caso de YouTube, parecido. Eu acho que não se aplica mais o oco aqui no caso de YouTube. Eu acho que faria mais sentido a gente trabalhar, no caso de YouTube especificamente, com uma ideia de fundo duplo, né? A teoria também vai fora da banda de Bollinger, fecha dentro. Existe... eu acho que esses pontos que a gente marcou também não faz muito sentido mantê-los aqui. Eu acho que faria sentido, por exemplo, marcar esse fundo, que foi o 31,98. Aí eu acho que faz sentido sim. Então a análise gráfica, ela funciona. A grande questão é o comportamento psicológico, é você não estar alavancado para poder segurar a onda se está comprado ou está vendido, realizar num ponto mais técnico, manejar a operação, ou no caso tá com caixa, fazer preço médio, ou entrar de repente no movimento de pânico como a gente teve hoje de manhã. Mas assim, é um rompimento falso, chegou a bater 31,95, é um fundo duplo, tá fechando acima do fundo anterior, que é o 32,62, quer dizer em cima, né, não acima, né? Foi fundo aqui, então é um sinal, na minha visão, importante. Eu acho que a gente pode marcar o 34,28 aqui também. Quer dizer, no meio da bagunça aí, pode ser que a gente esteja tendo um sinal um pouco mais claro de entrada de força compradora. Às vezes, com uma mudança inesperada lá fora, pode começar a vir fluxo, quem sabe. Então assim, sombra inferior, né, longa, vai fora da banda, fecha dentro, são sinais de fundo, na minha visão, nos ativos como um todo. Ok? Aí vamos falar a seguir dos pedidos do YouTube. A primeira ação é o IS3, uma ação aí da área de seguros, né, mais conhecida aí como a seguradora da Caixa, né. É uma ação que ela tem algo novo, né, um zigue-zague ascendente. O ponto que a liberta para um novo horizonte aqui, talvez uma busca por R$10 seria 8,43. E ela veio na média e respeitou, tem um ombro, cabeça, ombro invertido meio torto, respeitou um topo anterior aqui. E é isso que eu vejo para a ação. Sombra inferior também, foi abaixo da média, fechou acima e fechando acima de um topo imediato. E temos também um arame de fundo na ação. Ok? Dentro de um processo corretivo. Aí tem os Minas e hipermarca a seguir. Que é Ipera, né? Aí temos aqui a Uzi Minas. O setor de siderurgia, nós até falávamos lá no aulão lá com o Bizi que realmente ele opera descontado, mas não entra a força compradora, só que é o seguinte, né? A região de 8,45 foi preservada, veremos amanhã. Quem sabe forma um fundo duplo aqui, né? E amanhã até de repente pode vir um pouquinho abaixo e fechar acima, mas não é definitivamente um sinal claríssimo assim, a não ser uma entrada para quem é mais ousado, por assimetria mesmo, né? Então falemos de Ipera a seguir. Que é uma das poucas ações que mostra força, né? Ela fez um fundo... houve aqui uma acumulação de preços. Você vê que começou a subir o volume, tem um acréscimo relevante. Aí houve aqui o estouro de um W no 26,54 com o alvo em 28,25. Ela corrigiu no tempo, fechou o gap, continua subindo. Touros no comando, simples assim.
E aí nós temos Multi e Lopes a seguir. Então, Multi 3. Que é a Multiplan. O ponto ótimo de compra da Multiplan, eu estava vendo esse ativo ontem, ele passou. Ela tem boa liquidez, muito boa. Um ativo que tem negociado com forte volume. E, pessoal, é uma situação de compra. Nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro. Respeitou o fundo anterior, respeitou a média de 21. O padrão que gerou a compra é forte. Esse padrão é um Arame Cross. Foi fora da banda, fechou dentro. O ponto ótimo passou, mas é uma situação de compra. Né? É uma situação que inúmeras técnicas apontam para uma situação de oportunidade de compra. O momento é de comprar ativos. O momento é de comprar ativos. Hoje, sendo bem sincero e transparente, se você souber montar uma carteira, você otimiza o processo. Mas se você separar ações de boa liquidez e montar uma carteira por sorteio, é difícil dar errado. É que alguns profissionais são quase mágicos, eles conseguem errar todas as ações de uma carteira, por exemplo. Inclusive, eles perdem se você pegar um bicho e falar pro bicho ir na bolinha que tá algumas ações. Vou montar a carteira com 10 ações. Se sortear, é capaz de superar a carteira de alguns profissionais. Mas hoje, assim, sem demérito nenhum, né, eu não tô... É mais uma brincadeira, mas é verdade o que eu tô falando. Agora, se você souber como montar, dá para fazer uma carteira esplêndida de médio prazo. Maravilhosa. Estilo VVR3. Dá para fazer várias VVR3 dentro de um portfólio. Agora, se você montar uma carteira por sorteio, só que, você vai sortear, sei lá, você vai pegar 30 ações e sortear 10, você não vai colocar essas tranqueiras tipo Forjas Taurus, Eternit, Profarma, essas porcarias de papel. Ações líquidas. E também, vai fazer uma carteira por sorteio, não coloca várias ações, não pode ter mais que uma ação do mesmo setor, aquelas minhas teorias. Mas se você fizer uma carteira por sorteio, é capaz de você superar a performance de várias corretoras e profissionais. Agora, se você montar uma carteira no fio do bigode, aí dá para fazer barulho, pessoal. Tem muita coisa boa para comprar se você aprender um pouco de fluxo, de fundamentos e de análise técnica. Que é a nossa ideia, montar essas carteiras esplêndidas. Quem faz pode falar, tipo VVR3, que eu abri home broker e mostrei posição. Eu não vou ser bonzinho aqui, falsa modéstia, que nem é o meu perfil, né? Então quem faz pode falar. Você faz ali e mostra, tem autoridade. Isso se chama legitimidade, falar daquilo que eu faço e que eu sei o que eu estou falando. Lopes é uma compra ousada. Poderia entrar no sorteio de uma carteira maluca? Poderia, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Tá entre as minhas prediletas? Não. Mas é uma situação interessante. E digamos que a neckline pode ser considerada a própria LTB. A briga tá aqui. Talvez um acréscimo de volume com rompimento. E outra coisa, pessoal, além de ter um ombro, cabeça, ombro invertido, isso aqui é um mastro-bandeira, até que se prove o contrário. Então, é dessa forma que eu vejo. Certo? Essas polêmicas que eu falo, pessoal, de repente você montar uma carteira por sorteio e superar muitas casas, é verdade. Né? Aí depois as pessoas ficam chateadas comigo, mas eu não tô nem aí. O meu compromisso é com as pessoas físicas. Agora, se você monta uma carteira no fio do bigode, as possibilidades são muitas. Tem ações aí que estão incrivelmente baratas. Você olha, você fala, né, como que pode, por exemplo, tal ativo estar negociando a tal preço, né? Vários fechamentos na máxima. Lembra que eu falei hoje no cenário que eu acreditava numa recuperação intraday, né, numa queda e depois uma recuperação intraday? A gente fechou na máxima. Só que eu falei no cenário. Eu vou falar de um ativo que a galera pediu muito, tá lá para trás. Eu acho pertinente comentar.
que é a Gerdau, né, totalmente antagônico ao Uzi Minas. E eu vou falar da Biotoscana também, que eu vi um negócio interessante aqui. Então, Gerdau e Biotoscana como destaques. Tem ações incrivelmente baratas, pessoal, incrivelmente. Elas estão tão baratas que se o mercado subir, elas vão subir muito. Muitas ações. Se o mercado não subir e ficar patinando, talvez elas subam um pouco, mas vão subir. Então, putz. Siderurgia, elas entram no time aí da VEG, da ação da Bolsa, da B3. Tem que ser praticamente um mágico para operar. No caso da Gerdau, o que eu vejo aqui? A ação tinha um fundo, ela fez movimento de rompimento falso. O rompimento falso, o ponto que foi rompido falsamente foi o 16 e 19. Trouxe a ação para baixo. E aí agora, ela tem esse fundo aqui e talvez ela tenha feito um movimento falso de novo. Pô, me lembrou o Grupo Imagem aqui, 1406. Essas tranqueiras que eu falei da Vivarina, tinha o Oculus Number Vision, era 011 1406. E, pô, se ela caiu por um rompimento falso de resistência, será que ela não vai subir pela violação falsa de um suporte? É uma hipótese. Né? O trader, ele tem que refletir. Né? Raciocínio, reflexão, né? É uma hipótese. Né? Fez um martelo, fechou na máxima. E a Biotoscana é uma ação que eu tô, digamos aí que ela está no meu radar, assim. Né? Então Biotoscana está no meu radar. É um ativo interessante, tem bons fundamentos. Houve a falha de um ombro cabeça ombro invertido. Quando falha, o rompimento falso do 9,33, geralmente a ação desaba, ela frustra, né, o movimento dos compradores. Mas é uma ação, assim, só para deixar bem claro, não tá na minha carteira, não tá a carteira do meu grupo, nem nada, tá? Só para falar bem claramente aqui. Mas é uma ação que me interessa porque ela tem múltiplos legais, só que não tem fluxo. Então, por exemplo, se eu ver uma barra de alta, uma novidade, ação rasgando, alguma coisa do gênero, para cima me interessa por quê? Porque tem um fundo marcado a 7,30, tem outro marcado a 7,37, ela está a 7,45. E quem sabe ela faz um fundo duplo aqui e teria como eixo o 8,35 com alvo a 9,50. Me interessa, então eu estou de olho em você, Biotoscana. E aí, para a gente finalizar, falar dos nossos benchmarks dólar. Primeiramente, no caso do dólar, eu acho que tem um ponto-chave aqui, que é essa região de máximos, pessoal. Ó. 3.981.500, 3.997.500, 3.984. Então ela tem segurado o mercado. Qual que foi a mínima de hoje? Foi 3.972.500. Se ela for perdida amanhã, eu acho que abre venda pelo menos até a média. E, pô, querendo ou não, é uma estrela cadente, né? Já é um sinal de venda, apesar dela ser verde, vide volume, e apesar de ter subido, o fechamento é muito mais perto da mínima do que da máxima. Ok? Legal. E aí falemos de BOVA11. BOVA11, assim como o Ibovespa, dá para achar um monte de ombro, cabeça, ombro invertido. Talvez esse aqui não faça mais sentido. Ontem eu estava conversando com meu grande amigo Thiago Bizzi, que é um cara fantástico lá do Grupo LS. Pô, eu não sou analista, pessoal, eu sou trader. Se o Brasil tivesse uns 10 analistas como o Bizzi, a renda variável seria outra. Ético, competente. Aí eu tô vendo aqui, né, pessoal, eu sou torcedor do Real Madrid, né, só um fato, Liverpool goleia a Barça, vai à final da Champions League. Você acha que eu tô feliz ou não? E eu dizia pra ele que eu acreditava em algo do gênero aqui, ó, lá no nosso aulão ontem.
Eu acreditava nessa simetria, ó, fundo, fundo, né? Ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro, ou pode considerar o outro ombro aqui. E aconteceu, e me chama a atenção, grande volume, né? Sombra inferior, fora de banda, volta dentro. Então isso me chama a atenção, gap aberto, né? E aí no Ibov, ó, o que ele chegou a desenhar isso ontem, ó. Fundo, fundo, fundo. E veja que interessante, ó, eu tracei uma LTA aqui em azul e bateu. Foi levemente fora da banda de Bollinger, voltou. Levemente fora da LTA, voltou. Tinha um fundo intermediário aqui de força média, 94,160, fechou bem acima, né? Eu acreditava nisso, tanto que eu coloquei no cenário hoje, né? E como eu sempre tomo como base de referência o índice, né? No índice de recuperação foi mais forte ainda. Então o índice ele veio numa região aqui do 94,300, que foi fundo aqui, grande volume, fechamento na máxima, acima do 94,810, que é suporte, né? Sombra inferior. E se você pega aqui um gráfico de 60 minutos, a grande compra foi nesse candle, né? O martelo com uma longa sombra, aí fez o zigue-zague e ao vencer o 94,900 a gente teve um pivô de alta, né? Então o pivô de alta no 30 minutos ou no 60 é muito forte, deixando para trás esse fundo a 94,410 e 94,810, né? Então a chance de ter uma sessão de alta amanhã, ela é factível, só que me preocupa os gráficos das bolsas lá de fora, né? Sinais de venda muito forte, o VIX subindo muito e aqui esse sinal contrário. Será que a minha teoria do contrafluxo vai se materializar? É meio louco, mas talvez sim, né? Então é isso aí, pessoal. Eu termino por aqui. Saúde e paz a todos. Não se esqueçam do nosso like, compartilhe o vídeo, participe da área de comentários do canal. Você que está chegando na Bolsa de Valores na renda variável, seja bem-vindo à Bolsa de presente a você. E nós teremos a imersão de junho, dias 4 e 5 confirmada. Se inscreva na pré-lista e garanta a sua vaga. Saúde e paz a todos, bons estudos, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!